1 Crônicas 14, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Você que porventura ainda não tem uma Bíblia, providencie uma. Quando você vir à casa do Senhor, para que você possa acompanhar a leitura juntamente conosco. Amém? Talvez você está chegando agora, é um visitante, está conhecendo o Evangelho agora. Prepare a tua espada espiritual e venha lutar conosco, porque Jesus garante a tua vitória. Aleluia! Versículo 8 diz assim, o tema diz assim, irmão, o título dessa mensagem: vitória sobre os filisteus. Aleluia! Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu. E disse: por minha mão Deus derrotou os meus inimigos, como se rompem as águas, pelo que chamaram aquele lugar de Baal-Perazim. E deixaram ali os seus deuses, e ordenou Davi que se queimasse no fogo. Porém, os filisteus voltaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus e disse-lhe Deus: não subirá atrás deles, mas rodearás por detrás, e venha a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu o ruído de marcha, aleluia, pelas copas das amoreiras, então sairás a peleja, porque Deus terás saído diante de ti, para ferir o exército dos filisteus. Exalte, 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 glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus nessa noite, aleluia, nós podemos compreender que o Senhor tem um determinado tempo sobre a nação de Israel, que Ele começa a levantar reis ali, para governar sobre aquela nação. E certa feita Ele fala e Ele levanta Saul, e até um determinado tempo Saul governa sobre Israel, sobre as ordenanças e sobre a obediência de Deus. Mas a palavra do Senhor, ela também vai nos dizer que há um determinado tempo que Saul, ele começa a deixar as ordenanças do Senhor, a palavra de Deus, para fazer agora a sua vontade, para fazer agora aquilo que lhe apraz, e não mais a vontade de Deus. Espírito Santo de Deus. E o que começa a acontecer, irmãos? As coisas começam a dar errado quando nós deixamos a palavra de Deus de um lado para fazer a nossa vontade, o nosso querer, aleluia. E a palavra do Senhor, ela é exata ao dizer que quando Saul deixa a palavra de Deus de lado, os inimigos começam a triunfar sobre o povo de Deus. Os inimigos começam agora a avançar sobre o povo de Deus, sobre a nação de Israel. Espírito Santo da verdade. Aleluia. Ele começa a fazer o seu querer. Então agora é um momento a qual o Senhor olha, começa a analisar e diz: não, eu preciso levantar outra pessoa segundo o meu coração. Porque sabe por quê, igreja? Porque a obra de Deus não pode parar. As coisas do Senhor, os propósitos, desígnios
das ovelhas do seu pai. Ali não tinha ninguém para olhar ele. Quantas madrugadas, quantos perigos, quantas coisas aquele jovem ali cuidando daquelas ovelhas de seu pai, ele enfrentou. E você conhece muito bem, aleluia, esta história, esta palavra, a qual a Bíblia vai dizer que ele vai crescendo, mas ele vai salmodiando. Ele vai crescendo, mas ele vai adorando. Ele vai crescendo ali em estatura, mas ele vai exaltando ao Senhor, aleluia, na beleza da sua santidade. Aleluia, a ponto de o Senhor chegar ao profeta e se revelar a ele e dizer: olha, achei um segundo o meu coração. Santo Espírito de Deus, coisa tremenda quando Deus olha para nós e ele encontra em nós, irmãos, um coração rendido, um coração voltado à presença dele, à palavra dele, à vontade dele. Aleluia. Achei um lá no meio do campo, segundo o meu coração. Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que chega um determinado tempo da unção. Oh, aleluia. O profeta então é enviado até a casa de Jessé. Davi, ele é ungido nesse momento, rei de Israel, rei daquela nação. Aleluia. Mas quando eu olho para Davi, eu vejo, irmãos, que do tempo da sua unção até o tempo em que ele se assenta sobre o trono para julgar, para reinar sobre Israel, aleluia, nós podemos observar pela palavra do Senhor que foi também um homem forjado em batalhas. Aleluia! Foi um homem forjado em guerras. Aleluia! Porque agora, aleluia, além de Saul, porque estava se levantando contra Davi agora. Como assim? Deus ungiu a Davi. Como assim agora tem outra em meu lugar? Não necessitava, aleluia, porque Deus havia escolhido Saul. Deus também tinha um propósito na vida de Saul. Não necessitava. Mas Saul começou a se desviar do caminho do Senhor. Aleluia. E agora ele é ungido. Saul começa a perseguir a Davi a todo custo, querendo alcançá-lo, querendo matá-lo. E agora os inimigos de Davi também, os inimigos de Israel, aquele povo que se levantava para batalhar contra a nação de Israel, os filisteus, os heteus, irmãos, há vários povos que ali se levantavam para guerrear contra o povo de Israel. Agora eles ficam sabendo sobre a unção de Davi. E isso muito incomoda os inimigos. Glória a Deus. Porque eles pensaram assim: estávamos já se dando por vencidos. Saul estava perdendo agora a batalha, porque o Espírito de Deus estava agora se retirando da vida de Saul. Oh, o Espírito Santo! Ah, meu irmão! Ah, eu quero dizer para você, eu e você podemos ser forjados espiritualmente em guerras, em batalhas espirituais, mas quem vence esta guerra é o Senhor dos Exércitos. Quem vence esta guerra é a presença de Deus. Aleluia, porque, aleluia, Saul, ainda neste período da perseguição contra Davi, ainda tinha o seu exército a seu favor. Ainda tinha muitos com ele a seu favor. Tinha armamentos, tinha vestimentas de guerra, tinha muitos preparos ali. Mas aquilo não era nada, porque a presença já tinha se retirado. E os inimigos, eles começam a ver e a observar. Oh, meu irmão, você está conseguindo entender o mistério aqui nessa noite? O inimigo sabe quando a presença de Deus ela vai se retirando da nossa vida.
Ele está ali à espreita. A palavra do Senhor mesmo nos afirma que Ele está ao derredor, como um leão bramindo, rugindo como um leão, a quem possa tragar. Ele está ali à espreita, só observando se a presença está na minha vida, se a presença está na tua vida. Aleluia, porque se a presença está na nossa vida, Ele pode se levantar, mas quando Ele se levanta é para cair no nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. O inimigo à espreita começa a observar e a dizer: não tem mais a presença do Deus deles lá, estão fragilizados. Espírito Santo de Deus. E agora Davi está ali, e os filisteus começam a se levantar contra Davi, porque sabe que agora a presença está na vida dele, porque sabe que agora existe uma unção. E esta unção não veio do nada, não veio de homem. Esta unção, ela veio do alto, ela veio de Deus para a vida de Davi, para ele cumprir o chamado, para ele cumprir, aleluia, os desígnios, a vontade de Deus. Oh, Deus te chamou, te escolheu desde o ventre materno, desde o ventre da tua mãe, te chamou pelo teu nome, te separou, te ungiu para um propósito, para um desígnio nesta terra. Você precisa nesta noite entender que Deus tem um propósito na tua vida. Ele não te chamou por um acaso, há um propósito espetacular da parte de Deus. Eu quero dizer para você, você vai encontrar afrontas, vai encontrar luta, vai passar pela batalha, muitas vezes vai enfrentar deserto, muitas vezes vai ter que entrar, aleluia, na cova de leões, muitas vezes vai passar pelo vale, pela fornalha, mas Ele está contigo, aleluia. Irmãos, aleluia, até uma certa experiência pessoal da minha vida, eu ouvia pregar sobre a fornalha, mas eu não entendia o que é aquilo, qual era a profundidade daquilo, porque a palavra diz que eles foram lançados na fornalha, e o fogo foi 7 vezes mais sobre eles, aleluia, mas até aquele momento eu não entendi, até que um dia o Senhor levantou um vaso, aleluia, e disse para mim: tu vai passar por uma fornalha, mas nem um só fio de cabelo cairá da tua cabeça, aleluia. Ai, irmãos, aquele dia eu pensei que não fosse suportar, aquele dia eu achei que não fosse aguentar, aleluia, mas o Senhor é fiel, se Ele fala, Ele cumpre. Oh, glória a Deus. Agora os filisteus estão se levantando para perseguir, aleluia, Davi. Oh, Deus tremendo. E sabe o que me chama a atenção aqui nessa palavra que foi lida? O versículo 9 nos diz assim: e vindo os filisteus se estenderam pelos vales dos Refaíns, então consultou a Davi, a Deus, dizendo: subirei contra eles, tu entregarás nas minhas mãos. E na primeira vez que ele ora, o Senhor, Ele vai dizer: sobe, porque eu entregarei eles nas tuas mãos. Veja, aleluia, que a cada passo, a cada movimento, a cada decisão, Davi consultava o Senhor. Davi, ele consultava a palavra de Deus acerca da sua vontade, do seu querer. E a Bíblia vai continuar dizendo, irmãos, aleluia, e subindo a Baal Perazim, Davi ali os feriu, como o Senhor disse. Por minha mão Deus derrotou os inimigos, como se rompem as águas, pelo que chamaram aquele lugar de Baal Perazim. Baal Perazim quer dizer, irmãos, que nós devemos avançar com Cristo. Baal Perazim quer dizer: avance, prossiga, vá em frente. Você não pode parar aqui, você não pode ser derrotado aqui, você precisa avançar. Você não pode estagnar, você não pode parar, você precisa avançar.
ordenou a Davi que queimasse no fogo, porque só há um Deus em toda a terra. Aleluia! Porém os filisteus voltaram e se estenderam sobre o vale. Veja, irmãos, aqui que eu quero que você preste atenção. Versículo 13. Porém os filisteus voltaram e se estenderam pelo vale. E não eram poucos. Não eram poucos, irmãos. Veja, irmãos, sabe o que eu aprendo aqui nessa noite pela palavra de Deus? Que o inimigo da nossa alma, ele é persistente. Ele persiste. Então por que eu e você queremos parar? Por que eu e você queremos abandonar? Por que eu e você queremos deixar de lado a oração, o clamor, o confiar no Senhor? Aleluia! Irmãos, se nós pararmos no caminho, o inimigo ele vai avançar sobre a nossa vida. Mas se mesmo cansado, quantas vezes, mesmo, aleluia, passando dificuldades e lutas, você prosseguir caminhando, confiando no Senhor, você pode ter certeza que Ele dará o escape, que Ele dará a saída, Ele abrirá uma porta de saída na tua vida. Oh, aleluia, voltaram, simplesmente voltaram e se estenderam pelo vale. Seja insistente, persista, não entregue assim a tua família, não. Não entregue assim teu casamento, não. Não entregue assim o teu chamado. Não entregue assim, aleluia. Persista, insista, persevere, porque Deus te dará a vitória. Xarabacanta, a presença do Senhor está aqui nesta noite. Aleluia. Retornou Davi. Olha aqui a persistência. Os inimigos insistindo, voltando contra ele. E Davi disse: não, vou persistir também. Porque ele entendia que ele não estava sozinho. Retornou Davi a consultar a Deus. Vou lá mais uma vez, porque Deus tem para mim. E disse: o Senhor agora começa a dar para ele uma nova comanda aqui, irmãos. Um novo direcionamento. O primeiro foi: pode ir. Vai, corre atrás, persegue, que eu serei contigo. Entregarei eles nas tuas mãos. Agora, a segunda vez aqui, o Senhor torna a falar para ele, dá um novo direcionamento. Oh, aleluia. Talvez você orou a primeira vez, o inimigo se levantou de novo e você está aí se perguntando: o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Aleluia, não desista, continua consultando a Deus. Deus vai te dar um novo direcionamento, Ele é fiel. Você crê? Você crê que Ele te dá um novo direcionamento sobre essa situação lá na tua casa, sobre essa situação lá na tua família, sobre tudo isso que tem se levantado contra a tua vida? Ele te dá um novo direcionamento. Aleluia. Então Davi a consultar Deus e disse: não subirá atrás deles desta vez, mas rodeia-os por detrás. O Senhor disse: vem por detrás, e vem a eles, vai por detrás, rodeia, e depois você vai por de frente das amoreiras. Um pedido bem específico, né, irmãos? Oh Deus. E há de ser que ouvindo tu um ruído de marcha. De quem é esse ruído? Aleluia. Você não está sozinho. Nas maiores batalhas da tua vida, Deus é contigo, minha irmã. Nas maiores batalhas, jovem, Deus é contigo, viu? Deus é contigo, meu irmão. Aleluia. E há de ser que ouvindo marcha pelas copas das amoreiras, então sairás a peleja, Davi, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. Quando ouvires a marcha, aleluia, saiba, Davi, que este é o meu sinal. Este é o meu sinal. Eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de vós e colocarei por terra este inimigo que tem se levantado contra você. Colocarei por terra os inimigos
sinto a graça bem aqui, xarabás. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor vai prosseguir dizendo, aleluia. Oh, glória a Deus. E há de ser que ouvindo tu ruído pelas copas das amoreiras, então sairás a peleja, porque Deus terá saído adiante de ti para ferir o exército. E fez Davi como Deus ordenou. O segredo é obedecer. Aleluia. Porque se estamos numa batalha e queremos, achamos que podemos fazer aquilo que queremos, então, irmãos, vamos nos frustrar. Aleluia. Não deixa, eu vou fazer do meu jeitinho aqui, está demorando demais. A resposta do Senhor está demorando demais na minha vida, deixa que eu vou dar um jeito. Oh, Deus está falando aqui nessa noite. Toda vez que o homem quis dar um jeitinho antes de Deus, houve, irmãos, conflito, houve guerra, houve frustração. Aleluia, Jesus. Aleluia. Lembra de Abraão e Sara? Não era preciso tomar Agar, mas eles se precipitaram. Aleluia. Assim se espalhou o nome de Davi e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Oh, glória. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o termo dele sobre todas aquelas gentes. Ou seja, o Senhor estava dizendo para Davi assim: Davi, não temas, eu te escolhi, eu te chamei, e no tempo determinado tu governarás sobre a nação. No tempo determinado se assentará no trono sobre Israel, porque foi para isso que eu te chamei. Aleluia. Talvez você estaria aguardando uma promessa de Deus na tua vida, aguardando o tempo de cumprir a promessa. Eu quero dizer para você: não desanime. Você vai enfrentar batalhas, você vai enfrentar guerras. O inimigo vai se levantar. Há dias que o desânimo vai querer tomar conta de você. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu quero dizer para você, mesmo assim, você chora, geme, grita, pede por socorro, pede por ajuda. Aleluia. Porque ele não desampara um filho seu. Ainda que uma mãe venha desamparar e esquecer-se, a palavra do Senhor diz que todavia ele jamais se esquecerá de um filho seu. Amém? Este é o Deus da nossa vida, irmão. Esse é o Deus da nossa vida, igreja. Aleluia. Esse é o Deus que guerreia nossas batalhas, que vai à frente de nós, que nos escolhe, que nos chama e só diz para nós: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, não tenha medo, porque tem que se levantado, não. Põe teu joelho no chão e você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Irmãos, eu vou até aqui Deus fala, até aqui Deus ordena. Amém? Quantos entenderam a palavra de Deus aqui nessa noite? Bate palma e